E aí, meus amigos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí, tudo tranquilo? Estamos aqui com mais esses vídeos aí em rápidas palavras, um vídeo bastante rápido e bem explicativo aí sobre temas aí que muitas das vezes é de difícil compreensão dos nossos amigos, dos nossos irmãos aí, que lê as escrituras sagradas e muitas das vezes não entende. Mas antes disso, eu quero falar lá do meu canal no YouTube, tá? PR Carlinhos Oliveira. Entre lá, compartilhe, né? Se inscreva lá no nosso canal, que é um canal bastante interessante, com temas aí bastante relevantes para conhecimento bíblico e histórico, beleza? E hoje, meus irmãos, eu quero falar um tema, né? Sobre os últimos serão os primeiros e muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, Jesus, ele teve várias frases ou várias palavras que teve várias dúvidas, que entende até de modo confuso, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, trazendo Mateus capítulo 20, versículo 16. Beleza? Então fica ligadinho comigo aí, preste bastante atenção aí que nós vamos aprender. Irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês aqui esta afirmação aqui de Jesus, né, para todos os nossos amigos dos grupos de estudo. Tem esse texto aqui no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 16, que nós iremos aqui entender essa explicação. Por que Jesus disse isso? Porque os últimos serão os últimos serão os primeiros. Então, o texto diz literalmente, falando com os discípulos, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bem, pessoal, como sempre, a regra de ouro para a gente entender essa interpretação de texto, principalmente esse texto bíblico, é lembrar de todo o contexto. Que circunstância, que ambiente, né, vivencial, que ocasião Jesus proferiu esses ditos aí que às vezes aí são difíceis de interpretar. Então a gente tem que voltar lá para o capítulo 19, né? Que a história é longa, né? Então tudo parece ter começado com aquele episódio que Jesus encontra um jovem rico, né, que se aproxima dele e pergunta para ele o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz: quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Mateus 19, tá? A partir do verso 17. Aí o moço perguntou: mas que mandamento? Jesus cita os mandamentos da lei de Deus, né? Aí o jovem retruca, fala: mas eu tenho guardado isso daí, né, desde a minha juventude, o que está me faltando? E Jesus fala: bem, se você quer ser perfeito, venda os seus bens, dê aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Então depois você venha, é só me seguir. É claro que essa exigência que Jesus fez àquele moço não é um paradigma, né, para todos. Né? Então, porque no caso daquele particular daquele moço, era o apelo às riquezas que impediam de amar a Jesus, de amar a Deus. Deus deu, era a riqueza. Então, por isso que Jesus exigiu essa renúncia. E o resultado, nós todos sabemos, é que aquele rapaz, ouvindo aquela palavra, se retira, sai triste, porque o cara era um cara que tinha muito dinheiro. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, é muito difícil, né, um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Inclusive, sobre esta afirmação que nós estamos aqui vendo. Então os discípulos disseram assim: mas então quem pode ser salvo? Aí Jesus respondeu dizendo assim, que era impossível aos homens, mas para Deus tudo era possível. É aí quando Pedro diz assim: mestre, nós deixamos todas as coisas e te seguimos, o que vai ser de nós? Aí Jesus diz: não, na regeneração, bem, na minha vinda, no restabelecimento de todas as coisas, o novo céu e a nova terra, eu vou me assentar no trono da minha glória e vocês vão se assentar comigo em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Porém, muitos, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então Jesus estava se referindo ao fato, pessoal, que os primeiros aqui são os judeus, tá? A quem primeiro foi anunciado o reino de Deus, a quem foi dado os oráculos de Deus, alianças, promessas, as profecias e tudo mais, certo, pessoal? Os últimos que foram chamados são os gentios, os povos não judeus que estavam espalhados por todo o Império Romano e que nunca tinham ouvido nada a respeito de Deus, da sua lei, do Evangelho, enfim, da espera messiânica. Então, muitos primeiros, ou muitos dos judeus que foram chamados, que ouviram a palavra de Deus, eles não creram, não receberam.
Então, mas os que foram chamados depois, os gentios, creram na mensagem do Evangelho e constituíram ali as igrejas do século I. Então, os judeus rejeitaram o Evangelho, eles que foram os primeiros, mas os gentios aceitaram, que foram os últimos. Então, Jesus, ele conta uma parábola para ilustrar isso, porque é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, que o reino dos céus é igual um proprietário, um fazendeiro, que vai sair procurando gente diarista ali para trabalhar na fazenda dele, e aí chega lá na praça, onde ficava o pessoal disponível e tal, ele contrata um pessoal logo cedinho e manda para trabalhar na fazenda dele. 3 horas depois ele passa lá de novo, tem mais um pessoal desocupado, ele fala, não, vai lá trabalhar para mim lá na fazenda. Depois, já pertinho do finalzinho do dia, ele sai, procede da mesma maneira. Encontra o pessoal desocupado e fala, por que vocês passaram o dia desocupado? Não, ninguém contratou vocês? Vai lá para minha fazenda. Aí, no fim do dia, ele chama o administrador e fala, gente, vamos acertar as contas com esse pessoal. E manda dar paga para cada um, mesmo salário a todos. Aí o pessoal, que foi contratado 6 horas da manhã, que trabalhou o dia todo, cresceu o olho e falou, pô, mas peraí, eu trabalhei o dia todo, rapaz, vou ganhar a mesma coisa daquele cara que trabalhou ali 2 horinhas, 1 hora. Isso não é justo. Mas como que os caras ficaram revoltados, fazendeiro e tal, falando, mas por que você faz um negócio desse? E a resposta dele foi, amigo, peraí, não estou fazendo injustiça. O que eu combinei com você? Eu estou pagando o que eu combinei com você. Então será que eu não posso fazer o que eu quero, o que é meu? Se eu quiser dar para esse que trabalhou 30 minutos a mesma coisa que eu falei para você, qual que é o problema com isso daí? O tratado não é caro. Então Jesus termina dizendo, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, meu irmão. O que representa essa parábola, galera? Aqueles que são chamados primeiro são os judeus, que desde sempre, mais uma vez, eu falei lá atrás, os judeus receberam primeiro os oráculos de Deus, as promessas, foram os primeiros a ouvir a esperança messiânica, Deus fez uma aliança com os caras, todos aqueles privilégios que Deus deu aos judeus, esses são os primeiros trabalhadores, certo? Mas aí no final do dia, já chegando no final dos tempos, Deus resolveu chamar os gentios. Eu e você, aqueles que nós não éramos judeus, e eles vão entrar no reino dos céus na mesma condição que o judeu entra, que é mediante a fé em Jesus Cristo. Com certeza, galera, haveria judeu que falava, mas peraí, não é justo, nós somos o povo escolhido, nós somos seus queridinhos, a descendência de Abraão, aqueles a quem Deus deu as promessas, com quem Deus tem um pacto. Então agora esses pagãos aí, esses pobres gentios aí, ignorantes, bárbaros, idólatras, eles estão entrando no reino de Deus na mesma condição que nós estamos entrando. Ah, tá de brincadeira. Então Deus não está fazendo de brincadeira, distinção entre nós e eles. E Deus não faz mesmo distinção entre judeus e gentios. Todos pecados carecem da glória de Deus e somos justificados gratuitamente pela sua menção em Cristo Jesus. Então a justificação é igual para judeus e para gentios, os primeiros e os últimos. E então é isso daí, galera, que Jesus quis dizer. Então essa expressão, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ela tem que ser vista em todo esse contexto, tá? Deus chamou muito através do Evangelho. Ele chamou judeus, ele chamou os descendentes de Abraão, mas os escolhidos, ou aquele que dentre estes foram chamados e que reagiram positivamente ao chamado, eles são relativamente poucos. Então aqui você tem que fazer uma distinção entre 2 chamados. Distinção na teologia faz 2 chamados. Primeiro, o chamado geral, judeus e gentios, através da proclamação do Evangelho, ao mundo inteiro, através do trabalho missionário, através da literatura distribuída pelo mundo, enfim. Deus usa de dezenas de meios distintos para chamar todas as pessoas ao arrependimento e à fé no seu Filho Jesus Cristo. Muitos são chamados. Mas Deus chama pela consciência, Deus chama pela luz da natureza, Deus tem se revelado ao mundo pelas coisas criadas, no coração do homem. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Muitos serão chamados. Eu digo até que todos, que esse chamamento ele consiste em se revelar, falar da sua existência, da sua soberania, da sua glória através da sua divindade. Eu diria que não vai ter uma única pessoa que não foi chamado, no sentido de que não foi alertado para a existência de Deus. Junto com isso vem a pregação do Evangelho. Então Paulo fala que esse chamado geral torna o homem indesculpável, lá em Romanos 1. Então Deus ele se revela a partir da natureza, a partir da consciência,
As pessoas sabem disso, então, portanto, elas são indesculpáveis. E além dessa revelação natural da consciência pela qual Deus chamou eu e você, é a revelação mais completa e perfeita, né? A salvadora, que é a revelação que vem através do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Primeiro chamado geral. Há um chamado especial ou eficaz, galera, que é o chamamento que o Espírito Santo faz no coração dos eleitos de Deus e que é irresistível. A pessoa ouve o chamado geral, a pregação do Evangelho, e o Espírito Santo vai lá no íntimo, no coração e fala, chama, é para você, é com você que eu estou falando. Você precisa disso. E o Espírito Santo ilumina os olhos, move o coração, ele inclina a vontade da pessoa de tal forma que aquele chamado se torna totalmente eficaz e totalmente irresistível. Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, no sentido de que poucos vão ser chamados irresistivelmente. Então aqueles que vêm é porque Deus escolheu mesmo entre os outros, porque os outros muitas das vezes não querem entregar a esse chamado irresistível de Deus, como diz Salmo 37, verso número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Então o chamado está para todos, porém tem pessoas que resistem, continuam resistindo a esse chamado. Né? Então muitos querem ser o primeiro, né? Mas infelizmente vão ser os últimos, e muitos que são os últimos vão ser os primeiros. Vocês estão entendendo? Então voluntariamente, quando o Espírito atrai o amor, né, para servir a Cristo, esse chamado irresistível, quando Cristo chama, quando Cristo busca, quando Cristo literalmente faz ali um chamado para minha e para a sua vida. Eu me lembro do meu chamado, que foi muito difícil, literalmente, eu reconhecer esse chamado. A luta foi muito grande para mim entender quem estava me chamando, que era o próprio Espírito Santo, querendo mudar toda a minha história, mudar a minha vida, mudar a vida da minha casa, a vida das minhas filhas, enfim, mudar todo o meu contexto de trevas a qual eu vivia. Então, por isso que em rápidas palavras aqui, eu tenho certeza que você já captou literalmente esse contexto, porque eu sempre falo, todo texto fora de pretexto vira, né, nós temos que ter um contexto, né? Temos que ter literalmente. Então toda frase fora do seu contexto, ele vira um pretexto. É isso que eu queria falar aqui. Então, irmãos, em rápidas palavras, hoje nós aprendemos que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Beleza? Então, que a graça e a paz do Criador esteja no seu coração, que você possa literalmente abrir o seu coração para esse chamado irresistível do Espírito Santo, que ele tem te chamado, não é de hoje, já faz muito tempo que ele tem te chamado para mudar a tua história, a tua casa e fazer você ser uma pessoa literalmente mais feliz. Então quem fala aqui é o Carlinhos Oliveira. Novamente eu quero falar para vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal lá, e eu quero agradecer todos os amigos que têm me mandado mensagens aí, que eu não deixo de agradecer a todos eles aí. Beleza, galera? Que a graça e a paz do Criador esteja com vocês. Um grande abraço em vossos corações. E ó, Cristo está te chamando, hein? Deus abençoe.